Hoje é dia 1 do 9. Estou gravando aqui o exercício da primeira aula da matéria PSI 3472. Eu vou compartilhar aqui a tela, eu vou rodar a rede neural e logo eu explico ela. Então, ela vai estar rodando aqui a rede neural, está fazendo treinamento. Então, aqui eu vou descer, então vai dar para observar que está realizando aqui o treinamento. Então, enquanto ela realiza o treinamento, eu comento ali sobre ela. Então, é, então nós temos aqui, foi aqui a proposta do exercício, seria uma rede neural com duas camadas, né, que seria três, praticamente uma camada de entrada, uma camada oculta e a camada de saída, sendo dois neurônios, ou seja, duas entradas, dois neurônios na camada oculta, um na camada de saída. E você tem ali, no caso, para cada um desses neurônios, você tem ali o viés. Cada seta aqui significa ali o peso, né? Ou seja, cada entrada é multiplicado por um peso que vai para cada, ativa aí cada neurônio. Nós temos, no caso, nós temos a quantidade de números, seria dois números, que é o 0 e o 1, que você vai fazer uma análise combinatória, né, para poder entrar aqui nessa rede neural, né? Aqui, então, você verifica então, se é a sua entrada vezes o seu peso, que é W peso, aí você vai somar, aí mais o viés. E você tem uma função de ativação, né, que foi utilizada, a função de ativação sigmoide, para utilizar ali, né, como dado de entrada, os valores do número 1 e 0. Nós temos ali o conjunto, então, se nós temos ali o conjunto de dados de entrada e temos o conjunto de dados de saída. Então, para cada duas entradas, você tem ali uma saída. Então, você vai fazer o treinamento desse conjunto de dados. Você faz ali o treinamento, então, modela a sua rede neural. Para você fazer o teste para esse valor, ou seja, o valor de entrada que vai dar esse valor disso, quanto que vai dar de saída. No nosso caso, eu utilizei o mesmo valor de entrada X, eu usei como igual a QX, né? O mesmo valor de treinamento eu utilizei para teste, o que usualmente não é feito dessa forma, você nunca é feito dessa forma. Você usa pelo menos, você separa um terço do valor de dados de dados que você tem do seu conjunto para poder fazer o treinamento. Então, você não repete essa questão de dados aí. Então, exemplo, eu coloco o dado de entrada na minha rede, ela vai dar essa saída e eu vou comparar com o dado que eu estou prevendo, né? No meu caso, esse dado previsto é o mesmo ali o Y, porque eu utilizei, no caso, o AX. Conforme eu falei ali, é sobre a questão da função de ativação, no exercício usando o 0 e 1, foi utilizado a função de ativação de sigmoide, aonde que o valor, quando você tem valor negativo, ele vai dar entre os valores 0 e meio, e valores positivos entre meio e 1. Então, geralmente é utilizado quando você trabalha com dados tipo de probabilidade que só varia entre 0 e 1, por exemplo. No caso, o que foi falado, o que foi proposto? Se num caso, você aumentar a quantidade de números, seria três números, meio, um e zero. E você fazer análise combinatória para essas duas entradas, se eu mudar somente a quantidade de neurônios, né, ou da primeira ou segunda camada, eu consigo ter uma previsão de saída. Isso não é possível, não é possível. E o que foi alterado? Foi alterada a quantidade de neurônios na primeira camada, né? No caso da primeira camada aqui, e também foi o que teve maior relevância aí na nossa rede neural foi a questão de alterar a camada de ativação utilizando a camada ReLU. A função, camada não, usando a função ReLU, que é a função de ativação, aonde todo valor negativo, quando for a entrada de um valor negativo, vai dar zero, e a valores positivos, que entra é o que sai. Então, entrou 10, saiu a saída, vai ser 10. Então, seria essa aqui a função, né? No caso, a função sigmoide é essa função aqui, o dado de entrada é esse x. No caso ali do nosso exercício aí, aqui da nossa rede neural também, né, a gente vai utilizar a função de custo, que seria aquele loss, né? Através, né, que seria o erro médio quadrático, né? O erro médio quadrado. Então, esse Y seria o dado, o valor da saída,
né, que é atual, né, que ele vai calcular do valor de saída prevista. Então, ele leva ao quadrado e vai somando. Então, exemplo, no meu caso, no nosso caso, eu utilizei ali um lote que eu vou falar ali, né, um lote de dois lotes. Eu vou treinar ele a cada dois lotes. Então, a cada dois lotes, que isso faz treinamento e que você vai atualizar os pesos e o peso e o viés, né? Então, esse valor N é o número de o número de dados, né? Pelo tamanho do seu lote, né? Então, exemplo, eu tenho duas saídas, dois valores, ou seja, eu utilizando ali os dois valores de entrada, eu tenho uma saída, então eu uso os quatro valores, ou seja, dois testes, ou seja, duas saídas ali que eu vou estar comparando, né? E aí eu vou dividir pelo número do tamanho do lote. Eu somo o primeiro dado, depois somo o segundo, depois divido por dois. Então, exemplo, que é o tamanho do lote. Então, tem essa função custo, que é a função, né, que é o erro, que nós utilizamos o erro médio quadrado, que ela depende do dado de saída, de entrada também o dado de saída, né? No caso aqui, quando você vai atualizar você tem ali a saída, né? Você tem ali um erro que está muito longe ainda, se a sua saída não é a sua entrada, então você vai, né, atualizar esses pesos e esse viés. Então, ou seja, você vai fazer uma derivada parcial da função custo, ou da função custo, né, em relação ao peso e da função custo em relação ao viés. E esse N, que seria a taxa de aprendizado, que nossa taxa de aprendizado é o 0,2, mas geralmente seria um aprendizado rápido. Então, ou seja, você tem aqui um peso, o quanto que você vai diminuir, né? O quanto você vai colocar um menos ali de sal, ali, a dosagem desse sal vai ser devagar, vai ser rápido, né? Vai ter uma pitadinha de sal. Então, normalmente, se faz uma taxa, ou se você faz um treinamento utilizando uma taxa de aprendizado mais lenta, que geralmente que é 0,001. No nosso caso, como o nosso dado é pequeno, né, o nosso tamanho, o nosso lote é pequeno, então eu utilizei ali um dado, um aprendizado rápido, que foi utilizado, né? O professor utilizou 0,2. Então, esses que são os nossos comentários, né? E eu entrar aqui na rede neural para ver se, no caso, ela já foi treinada. Então, no caso, ela já foi treinada a nossa rede neural. Então, a nossa rede neural aqui inicial, então, você vê que ela está utilizando dois neurônios, a função de estimação sigmoides, aqui nós temos duas entradas, e a segunda camada, a última camada aqui, né, tem a camada é, no caso, é a camada oculta, é a camada de saída, sem nenhuma função de ativação, entre aspas, mas eu uso a função linear, que não tem nenhuma ativação, que ela não dá nenhuma ativação. Learner Rating, né, que é a taxa de aprendizagem, 0,2, conforme eu falei. É utilizada a função custo, né, um erro médio quadrado, também aí, conforme eu falei. Então, essa estrutura de rede neural foi feita só utilizando os dados zero, de entrada 0 e 1. Então, para qualquer dado, variação do dado, análise combinatória do dado, de entrada vai dar zero. Somente quando for 1 e 0, né? No caso, a primeira entrada 1 e a segunda entrada 0 é que vai dar 1. Então, eu estou classificando aí, no caso, né? Que eu tenho uma sequência. Não pode ser, não é a mesma coisa. 1 e 0, 0 e 1 não é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma classificação aí desse dado ali de entrada, né? Então, se você fosse ver aqui seria o número. Bom, seria isso, não vamos complicar muito mais. Então, assim, se eu fizer só a alteração dos valores do neurônio, eu não consigo, se eu aumentar a quantidade de dados, né? Ou seria não só dois valores, seria três valores, meio, zero, meio e um. Eu não consigo, e eu aumentei a quantidade de dados, mas eu tenho duas entradas. Só aumentando, mudando, alterando o número de neurônios, eu não consigo chegar na minha saída. Então, eu precisei fazer uma alteração na estrutura da rede neural, do modelo da rede neural. Então, foi colocado 21 neurônios na camada oculta, e, no caso, o que teve mais relevância, conforme eu falei, né, foi utilizar a função de ativação ReLU.
E então, o que seria isso? A função de ativação no ReLU. Então, foi feito ali o treinamento, ou seja, somente quando for meio, a gente percebe, como somente quando for meio e meio, a saída ali vai ser um, né? Então, você viu que o dado, se Silovski seria o erro médio quadrado, então, ou seja, seria a diferença ao quadrado, né, do dado da saída atual, menos a saída prevista, você viu que dá praticamente quase igual a zero, né? Foi feito ali, né? Você tem cada passo, né? São 3.000 épocas, por cada época você tem ali o quanto tempo durou, né, desse treinamento, e você tem aqui o valor dos pesos, né, e dos viés, que são as fibras, né, os parâmetros ali da rede. Você vê que eu precisei aumentar bastante o parâmetro. No caso, só com 16 neurônios também já consegue chegar num valor razoável. Eu vou limpar aqui, só para vocês limpar. E vou a saída aqui, né? Então, de acordo com eu tenho aqui a minha rede neural já treinada, acredita, né? Que é da treinada, eu tenho um valor de entrada, que no meu caso eu falei que eu estou utilizando o mesmo valor de treinamento, de entrada de treinamento, estou fazendo para teste, né? O que não é usual fazer dessa forma, nunca se faz dessa forma. Então, eu rodando, a gente vai ver que quando dá meio e meio, aqui você tem um, e quando você vai fazendo a análise combinatória ali das duas entradas, vai variando, você vê que dá praticamente quase igual ali a zero. Eu vou só rodar mais uma vez enquanto eu faço o comentários que vai, né, para verificar que aí realmente esse modelo de rede, essa estrutura, ela consegue treinar, só que o ideal é você treinar, tá repetindo várias vezes, porque às vezes 3, 4 vezes vai dar o valor correto e logo não. E a gente percebe que, porque cada vez que roda a rede neural, ela vai dar um valor ali que depois pode ser comparado, o valor de peso do viés vai ser diferente, porque ela inicia com esse valor aleatório, né, de peso. Aí ela vai chegando, né? Você coloca um pouquinho de sal e vai salgando até você chegar naquele sabor ideal ali que você já tem previsto, né? Então você não vai, eu vou inventar, mas você já tem ali previsto. Então você vai dosando aí esse valor, né, de peso, né? Aumentando, vai diminuindo aí, né? Você pode ser mais devagar ou mais rápido. Então, enquanto tá, eu falei ali, né, que eu te expliquei tudo. E aqui que você tem, foi criado aquele cubo, no caso ali, né? Uma quantidade grande de dados de entrada. Então, ou seja, aqui esse Linspace aqui, seria dados variando de menos meio até 1,5, sendo espaçado, seria 50 dados, né? Variando menos meio até mais meio, então isso vai dar um espaçamento de meio e meio, né? Então, isso é o dado de entrada, X2 dado de saída, e aqui você consegue fazer ali, colocar isso daí em uma matriz, né? Colocar isso daqui em duas matrizes, e nessa matriz você vai eliminar, deixar ela somente com uma linha, né? Para você fazer dois dados de entrada na rede neural, você deixa ali, quando você coloca -1, você elimina a linha e você fica somente com a coluna, transforma no seu, você não elimina os dados, né? Coloca todo mundo só em uma linha, X1 numa linha, todo X2 numa linha, e você, esse H-stake aqui, você coloca, né? Concatena praticamente, né? Faz uma matriz aí de duas colunas e 9 linhas, né? Então você tem, no caso ali, 9 parâmetros, né? É, e você coloca uma do lado da outra, né? Então você consegue, entra na sua rede neural que já está treinada, você entra com esses dados ali de entrada e prevendo o que vai sair, o que de saída. E aqui você coloca ali, forma ali o diedro com esses dados, né? Forma aqui, no caso aqui, esse cubo. Então você tem aqui as dados de entrada, dados de um de entrada, dado dois de entrada e o que você tem na saída. Então a gente está esperando o quê? Quando for meio na entrada, meio na segunda entrada, você tem como saída a um, né? Então, seria praticamente isso daí, né? Então, ou seja,
resumindo, não dá para poder eu colocar uma quantidade maior de números, né? E chegar no mesmo resultado. Então, tá treinando aqui em da rede, você vê que tá chega cada vez, diminui, né, a função custo vai chegando ali aproximadamente a zero, alguns momentos vai dar zero, outros não vai dar zero, mas já é o suficiente para poder fazer ali o nosso treinamento. A senhora viu que foi o treinamento com 3 ecos, como eu falei, o dado com dois lotes, com dois, o tamanho do lote 2, ou seja, eu pego dois dados, estou pegando esse, pego esse e faço treinamento, pego mais esse, faço treinamento, e faço treinamento, ou seja, atualiza ali onde que vai ser atualizado o peso e ali os viés. Então já foi feito ali o treinamento, não chegou a zero. Em alguns vezes você vai mudar, você tem aqui os pesos, que é diferente do que pode comparar do que foi dado anteriormente. Então, você tem a primeira camada oculta, né? Então, esses pesos, né? Ali você tem os viés, e você tem na segunda camada, você tem o peso da camada de saída, né? Você tem o peso e o viés. Então, aqui, se eu for limpar aqui a minha saída aqui do que eu tinha dado antes, agora com essa rede neural treinada, aqui depois vocês podem comparar. Então, ou seja, deu um na saída, quando é meio e meio, dá um na saída, nos demais dá um valor muito baixo para chamar de zero. Você viu que um chegou aqui a zero, nem todos chegaram a zero, né? Só que cada vez que for rodar, vai dar um valor, mas aproximadamente também de zero, que é o suficiente, eu bato o olho, já é o suficiente para mim saber qual que é que está dando um, para mim poder fazer essa classificação. Aqui eu vou limpar aqui dele, se eu for rodar de novo, você vai ver que vai ser evidente ali que no meio e meio é que vai, tá aqui, o meio e meio, aí praticamente que vai dar um. Então, esse daí foi no primeiro exercício da aula um, né? Da lição ali da lição de casa, da matéria PSI 3472.